Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui com mais um programa, Jesus, a verdade que liberta. Deus abençoe você que está aí nos acompanhando a partir de agora, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa iluminar a sua mente, né, para você compreender, como diz o apóstolo Paulo, que Deus dê o espírito de iluminação e de revelação, né, para você compreender as riquezas que há na sua salvação. Ou seja, tudo aquilo que nós achamos que é interessante, para nós a gente se interessa, né? Ou seja, que traz vantagem, que é verdadeiramente dá resultado, então a gente se interessa. A gente acha que não tem resultado nenhum, então a gente não se esforça nisso. Então, para você se esforçar na obra de Deus, em buscar a tua vida que está escondida com a palavra, com Cristo em Deus, para você acreditar nisso, de maneira que possa agir, defendendo, buscando o reino do céu e defender esse reino quando estiver em ti. Você precisa ver como é que funciona, você precisa enxergar isso de maneira espiritual, tanto que você defenda, né? Então, escrito aos Hebreus, capítulo 10, o versículo 38 e 39, ele diz: o justo viverá da fé. Se ele recuar, ou seja, parar, desistir, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor, né? Então, Deus não tem prazer naquele que recua. Então, o versículo 39 diz que nós não somos daquele que recua, que desiste para a perdição, mas daqueles que crerem para a conservação da alma. Então, quando você acredita nas coisas do Senhor, na palavra do Senhor, na orientação do Senhor, não tem como você ter prejuízo. Então, essa palavra vai se materializar na sua vida. Verdadeiramente, você está escolhendo a melhor obra. Então, o apóstolo Paulo fala a Timóteo que aquele que resolve ser um servo de Deus, se entregar para trabalhar na obra de Deus, defender o reino, pregar o reino do céu, pregar a palavra de Deus, excelente obra escolheu. Então, isso aí, a gente tem que ver que existe, ele é galardoador, né? Aquele que se aproxima dele, é necessário que creia, né? Acredite que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, é recompensador. Então, o que nós fazemos no Senhor, há uma recompensa. Todo o trabalho feito, né? Buscando em Deus, acreditando no Senhor, defendendo o seu nome, não negando a sua palavra e lutando pelo nome do Senhor, para que seja glorificado, exaltado sobre a terra, sobre as nações. Então, se você faz isso, você é galardoado, você recebe recompensa. Então, sabemos que aqui na terra, às vezes trabalhamos tanto e deixamos tudo aí para os outros, muitas vezes só sofrimento. Não tem como você levar daqui vantagem, porque a morte vem, né? Isso é uma certeza. Agora, na obra de Deus, nós podemos ser vitoriosos, né? Porque nós vamos ter uma vida, essa trajetória de vida com paz, com esperança, né?
com alegria no Senhor, né? Com bom ânimo, né? Animado. E por fim, a vida eterna. Então, quero ler uma palavra aqui, que encontramos aqui em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 11. Versículo 10 e 11, nós vamos ler aqui. Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. Essa é a revelação de Jesus Cristo para João, o apóstolo João. Mandou que ele escrevesse aqui o Apocalipse para falar das coisas que iam acontecer. E não aconteceu ainda todas as coisas, está se cumprindo, né? Então, Apocalipse 22, 10 e 11 diz assim: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então veja, não adianta estar quase limpo. Aí eu falo um versículo que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado por Deus, pela fé. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando você acredita, que é o que foi falado agora, o justo viverá da fé. Então é justificado quando você tem fé. E fé é uma coisa que tu não vê. Então você foi justificado, Deus te justificou porque você teve fé. Você acreditou que as palavras dele vai se materializar, vai acontecer na tua vida. Então não é uma coisa que você já diz com certeza. A fé é isso aí, você ter certeza daquilo que não vê. É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. Então eu não vejo, mas eu tenho certeza. Então acredito tanto que eu vou fazendo a obra. Eu vou defendendo o nome, não negando o nome do Senhor e defendendo, guardando a sua palavra. Então isso se chama fé. Então, se eu sou justificado porque tive fé, eu tenho fé, então Deus me justifica, que Ele vê isso em mim, no meu espírito, na minha alma. Então Ele me justifica. O que é isso? Ele aprova, Ele paga a minha conta, a minha dívida, meus pecados. E assim Ele me defende, me protege. É isso aí, espiritualmente. Assim eu tenho paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela palavra, né? Então, eu estou lavado, eu não estou sujo, eu estou santificado, eu não sou injusto, eu sou justo, é o que está dizendo aqui, nesse versículo. Então, se a pessoa é injusta, não adianta ter limite disso aí mesmo. Faça injustiça ainda. Como ele está dizendo, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Fique mais justo ainda. Aprenda com o Senhor. Se alguém diz que está nele,
né? Anda na justiça, como ele é justo, diz o apóstolo João, né? Então, e aqui ele diz, quem é santo, seja santificado ainda. O que é isso? Quem está separado do pecado, se separando, se separe mais ainda. Então não é uma coisa quase... Não, eu preciso fugir do mal. Verdadeiramente, aquilo que parece ser mal, eu preciso fugir. Então entenda, o Espírito Santo que foi nos dado na subida, quando Jesus subiu aos céus, ele disse, eu vou e envio o Consolador, outro Consolador, o Espírito da verdade, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, entenda que nós não convencemos ninguém, mas o Espírito Santo sim. E o Espírito Santo, ele é o autor da palavra, ele é o autor da Bíblia. Aqui está o poder. Quando nós falamos uma palavra da Bíblia, nós estamos falando daquilo que o Espírito Santo é autor. Ele mandou escrever isso aqui. Ele usou os homens para escrever isso aqui. Então, eu entendo, nós estamos falando do que é dele, do que ele mandou escrever para nunca mudar. É isso aqui mesmo. Então, compreenda. Quando eu concordo com isso aqui, o Espírito está comigo. Então, eu estou me convencendo, ele está me convencendo. Cada dia que passa, eu fico mais convencido. Agora, não vá pensar que nós vamos convencer o diabo a ser crente, né? Aí não, irmão. Ou até uma pessoa mesmo qualquer. O direito nosso que é pregar a palavra. Você diz o que é certo, aquilo que o Espírito Santo mandou escrever. Aí é assim que funciona para você se salvar. E assim que funciona para você ser condenado. A Bíblia não só está aquilo que é para você fazer e ser salvo, não. Está o que não é para fazer. Está escrito que não é para você fazer em hipótese alguma. Então, quando você foge disso, daquilo que não pode, não deve, não pode não, não deve. Poder pode. Não deve fazer. Então, quando você foge disso, então você está se santificando. Você está se separando daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que prejudica a tua alma, daquilo que condena, né? Da justiça e do pecado. É o pecado e justiça. Você está fugindo disso aí, né? Então, aí entenda aqui que isso aqui é do Espírito, né? Aí eu quero ler aqui aqui na segunda carta universal do apóstolo Pedro. Eu já falei várias vezes nesses versículos, mas cabe aqui exatamente falar aqui, porque eu estou falando daquilo que o Espírito Santo mandou escrever, revelou aos seus servos, assim como o próprio Jesus aqui já entronizado enviou o seu anjo para dizer essas coisas para João escrever em Apocalipse. Então, da mesma forma, Deus enviou o seu Espírito e revelou aos seus servos, os apóstolos, os profetas antes aí, Moisés e os profetas, tudo. E depois continuou usando. Aí os apóstolos, né, e continua até hoje usando as pessoas. Só que para montar a Bíblia, para escrever a Bíblia, foi usado 40 homens.
E ele usou esses homens para escrever o que deve ser feito e o que não deve, de hipótese alguma, fazer. Então entenda aqui, como eu estou falando disso aqui, é a segunda carta de Paulo, de Pedro, universal, a segunda carta do apóstolo Pedro universal, capítulo 1, e o versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso aqui não foi eu que escrevi. Não foi o apóstolo Pedro que escreveu porque quis, de uma autoria dele. Ele mesmo está dizendo já. Então ele está dizendo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não tem particularidade, né, de homem algum. Não, é do Espírito. Então ele prossegue aqui no versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando você pega a Bíblia para ler, você diz aqui é palavras de Deus mesmo. Você tem que ter isso aí, uma certeza. Você diz, verdadeiramente, Deus falou isso aqui. Para mim. Não adianta você dizer, ei, fulano, Deus está falando para ti. Depois de tu aprender, é bom tu dizer, né? Mas para você se salvar, você tem que tirar para ti. Ah, ele está dizendo para mim. Você lê a Bíblia e diz, não, Deus está dizendo para mim não fazer isso. Ou Deus está dizendo para mim fazer isso aqui. Lê e você interpreta. Você tira aí as conclusões, mas que foi o Espírito, foi. Agora, você acha que Deus convenceu ou vai convencer o diabo de que ele é bom? Ele criou o Lúcifer, colocou numa patente alta, um querubim ungido que conduzia os anjos, e ele se desviou da verdade. Ele não se firmou. Quem diz é o próprio Jesus. João, capítulo 3, capítulo 8 e o versículo 44. Ele diz que ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, fala do que é próprio, é dele mesmo. Então veja, ele não acredita em Deus, ele não respeita Deus, ele não teme a Deus. E Deus não está nem aí para ele, você pensa que está? No sentido de preocupado, coçando a cabeça, porque o Lúcifer se tornou Satanás contra ele. Está nem aí, ele se mata lá por ele mesmo, se matou. Se matou no sentido, irmão, não é porque se acaba. Porque quando a gente fala essa palavra matou ou morreu, você leva logo para o natural, assim, que uma pessoa morre, a gente enterra ele e desaparece. Não, não é isso aí não. Um homem espiritual nunca desaparece. Então tira isso da cabeça. Quando nós estamos falando de morte, de condenação eterna ou vida eterna, nós estamos falando de que vai viver a vida inteira. Todos nós nunca vai morrer no sentido espiritual. Então pense assim. Por isso você tem uma eternidade que você tem que ter cuidado com isso. Aqui você tem no máximo 120 anos, mas a eternidade te espera. Aí você tem que preparar isso agora, enquanto está aqui na terra. Porque se você ficar do lado do diabo, você vai para onde ele vai, que é para uma prisão eterna. Entenda isso aqui, isso é real. Agora, se você ficar do lado de Deus, no sentido de temer a palavra de Deus, observar a palavra, isso aí é o que vai salvar a tua vida, é o que vai dar vigor a você, espiritual. É o que vai te dar vida, é o que vai te orientar no caminho do céu, no caminho da vida eterna. Então entenda, você vai produzir sua própria vida em Deus, na palavra de Deus. É um versículo que eu sempre falo, João, o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, que é esse mesmo de Apocalipse aqui, capítulo 1, versículo 12.
todo aquele que creu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creu no seu nome. Ou seja, ele te dá todo o material, ele te dá toda a instrução, o entendimento, o poder para você se desviar do mal e escolher o bem. E assim, você se fazer um filho de Deus, que é exatamente fazer tua vida em Deus. É isso aí. Então, entenda aqui que porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então isso eu preciso saber disso aqui. Para mim considerar as palavras que estão na Bíblia. E eu temei isso, de maneira que eu sabia que isso é verdade. Não é preciso chegar o dia para mim saber que vai acontecer. Está entendendo? Então, quando Deus diz uma palavra, a palavra dele não vale só até no outro dia, tipo palavra de homem. Porque a palavra do homem ela só vale até a hora que ele adoecer, que ele morre. Ou ele quebra a perna aí, dorme, está dormindo, igual ali o Elias, naquele dia lá no Monte Carmelo, de frente ali dos 450 profetas de Baal, que eles clamavam pelo Satanás ali, para ele agir, mas Deus disse para ele ficar quieto, e aí como é que ele faz? Ele não podia falar nada, o diabo ali. Não, fica quieto aí, tu é servo, quem manda aqui sou eu, e aí? Aí você pode até dizer, mas como que acontece isso? É quando um homem busca Deus, irmão, como Elias buscou. Ele pagou o preço para que naquele dia Deus usasse ele. Está entendendo? Não é porque Deus se invocou, rapaz, eu achei engraçado isso aqui, eu vou fazer isso. Então os homens aqui lutam pelos próprios homens, buscando em Deus o poder. O que aconteceu com Elias? Era um homem de Deus, um profeta mesmo. E ele jejuou e ficou escondido pelo próprio Deus 3 anos e meio. Aquele homem ali padeceu também por aquela causa ali. 3 anos e meio afastado de família, o cara desse tinha família, não? A gente tem que pensar nessas coisas, escondido no mato, lá os urubu que levavam comida para ele. Eu digo assim uma palavra logo direto, que é os corvos. Tá? Então, aí levava a carne ali para ele ali. Quer dizer, aí você vai ver que ele pagou um preço. Né? Nisso aí, naquele dia Deus usou ele. Mas veja ali, como é maravilhoso você dar lugar ao Senhor. Né? Então, o que eu quero dizer aqui, Deus usou esses homens na face da terra e quer usar até hoje. Você também. Né? Então, veja aqui que a palavra que é dita por Deus se cumpre. É o caso do Elias ali, quando ele disse para Acabe, a partir de hoje, nem orvalho do céu cairá, segundo essa palavra que eu estou te falando bem aqui. Enquanto eu não falar outra vez, 3 anos e meio passou, no dia que ele matou, aconteceu tudo a disputa ali dele ali com os profetas de Baal, a chuva caiu, porque ele orou para cair chuva. Então veja que o inimigo ele só fala, ele só age se Deus permitir. Agora não adianta você querer convencer a pessoa que não quer Deus, irmão. Porque quem convence é o Espírito. Você prega, você defende o reino do céu, e Deus ele não está nem aí com o diabo, não. Ele não tenta convencer ele, porque não vai convencer mesmo. Ele vai ser, quando a gente fala assim como Deus é que usa os homens para pregar o reino do céu, para glorificar o nome do Senhor e dizer que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que nós vamos um dia estar diante dele, e ele é o juiz que vai julgar tanto os mortos como os vivos, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, e no sentido espiritual isso que é mesmo. Ele disse, um dia
vai chegar o dia em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho do Homem, e uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então vai ter esse dia. Eu preciso entender isso, né? Querer saber disso aí, que eu estou envolvido nessa palavra. E isso aí ele disse e acabou, está dito, irmão. Não vai voltar atrás. Eu é que preciso acreditar. Então, o que está escrito aqui, não é isso que ele mandou escrever aí, mas depois se arrepende. Rapaz, vamos mudar de ideia. Não, é eternidade. Quando nós olhamos no Salmo 100, o versículo 5, que é o último versículo do Salmo 100, diz que o Senhor é bom. Verdadeiramente o Senhor é bom. E eterna é a sua misericórdia, ou seja, não vai se acabar. O homem não, tem dia que ele é ruim, tem dia que ele está revoltado, está estressado. Tem dia que ele muda de ideia. Deus não. Eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade, que é a sua palavra, se estende de geração a geração. Não vai mudar isso aqui. A palavra que foi dita, está dito. O projeto que Deus fez, está feito. Não muda não, porque não há quem mude. Ele não diz, não é homem para que se arrependa, né? Nem filho do homem para que minta, nem o homem para que possa se arrepender, ou vice-versa aí. Então, veja, não é homem, não. Ele não é homem que mente e que se arrepende do que disse. Porque, poxa, eu disse errado, não vou dar conta de fazer, ou de alguma forma eu quero melhorar isso, que tem condição de melhorar. Não existe isso em Deus. O que está dito e acabou. É por isso que é confiável. É por isso que eu preciso confiar, porque está decretado e já era, meu. Não vai mudar isso aqui. Aí, por isso que ele fala para nós, de Gênesis a Apocalipse, para nós crer na palavra, né? Acreditar na palavra. Então, é um versículo que eu falo sempre também, que é Malaquias capítulo 3 e o versículo 6. Ele diz, eu, o Senhor, não mudo. É exatamente isso aqui. Não muda a palavra. Eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sereis consumidos, não sereis condenados junto com o diabo. É isso aí. Filho de Jacó, quem é? Ele está dizendo filho de Deus, filho que obedece à palavra, que está na bênção de Abraão. É isso aí. Então, entenda aqui, irmão, que nós precisamos crer nisso aqui. Acreditar nas palavras do Senhor, porque já se cumpriu, não adianta. Aqui o Apocalipse que eu falei agora está se cumprindo aí. Vai se cumprir cabalmente, certinho. Não tem negócio de, pai, deu uma errada aí, não deu certo não, os projetos de Deus. Não existe isso não. Está tudo certinho. Então, aí ele diz aqui, vamos voltando em Apocalipse capítulo 22, e o versículo 6, que eu li aqui o 10 e o 11, né? Mas no versículo 6 diz assim, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. É isso aí. Então veja aqui, em breve vai acontecer. Aí quando diz a palavra breve, para Deus, como disse o apóstolo Pedro na sua carta, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Para ele não tem tempo, não tem relógio não, irmão. No mundo espiritual não existe relógio. Poxa,
1, 2, 3, 4, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 3 dias, um mês, 1 ano. Não existe isso, não. Não tem fim. Vai contar uma coisa que não tem fim? Que é eterno? Não. Por que que para nós tem relógio? É porque nós morremos. Nós temos validade. Então começa a contar a validade da nossa vida. 1 hora, 2 horas, 5 horas, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até morrer. Mas é porque se fosse eterno, para que contar? Então entenda que para Deus vai chegar logo, e para você também. Por quê? Porque você está envelhecendo. Está se aproximando do dia da tua morte. Não sabe quantos anos é, mas que está se aproximando, está. Então, por isso é que ele está dizendo aqui que em breve vai acontecer. Né? Vai acontecer as coisas que está escrito aqui, e na tua vida, se você acreditar na palavra, você se salvará por esta palavra. Né? E se você não acreditar, você será condenado por esta palavra. Porque não muda o projeto de Deus. Então, quando a gente vê aqui Tiago, capítulo 1, a carta universal do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 17, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. É isso que eu quero chegar aqui, por causa não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, nem sombra, nem passa pela mente de Deus mudar alguma coisa, um tio da Bíblia, uma vírgula. Nem para acrescentar e nem para diminuir. É assim. Então, acredite na palavra do Senhor. Né? Então, ele está dizendo aqui, aí o versículo 7, eis que presto venho, é o próprio Jesus. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado, é salvo. Aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. É isso aí. Versículo 17. E eu, João, aí está falando dele mesmo já, do apóstolo João. Eu, João, sou aquele de que vi e ouvi estas coisas, e vendo-as, ouvindo e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. Ou seja, eu me prostrei aos pés do anjo que estava me mostrando essas coisas. Eu me prostrei para adorar ele. Aí ele, versículo 9. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou convosco. Ou seja, conservo do teu e dos teus irmãos. E disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. É isso aí. Então, o anjo disse para ele, eu sou o conservo de vocês, teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos santos, todos aqueles que guardam as palavras desse livro aqui. Então eu estou aqui para trabalhar para vocês, para defender vocês. Então entenda, irmão, quando você busca em Deus, você acredita nas palavras do Senhor, você se preocupa com isso, com a tua alma, o teu espírito, aí você, automaticamente, você purifica espírito, alma e corpo. Na palavra, lava, como está dizendo aqui, que quem é sujo, suje-se ainda.
Mas quem é santo, santifique ainda, quem é justo, seja mais justo. Então, você vai se lavando cada vez mais nessa palavra. Então, os anjos trabalham por você. Defende você no mundo espiritual. A briga é constante. A luta, a guerra é constante. Você não vê, mas que é verdade, é. Então, aí ele entra aqui no versículo 10, né, que eu li. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Bem próximo está o tempo. Aí ele diz aqui no versículo 11, quem é injusto, faça justiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Então não adianta você querer se misturar, irmão. Não estamos falando no sentido natural, de você comprar, vender, e andar no ônibus, no avião, andar na feira, no mercado, e fazer negócio, fazer as coisas naturais. Com as pessoas tudo bem, mas se misturar no sentido de fazer coisas ilícitas. Como o apóstolo Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam, constroem, às vezes destrói. Todas as coisas me são, ele diz com ele, me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quero da minha vida, é isso que ele está dizendo. Mas eu não deixo me levar por nenhuma delas. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu passo essas coisas pelo crivo da palavra, pela luz da palavra. Comparo logo na palavra essa coisa, qualquer coisa que seja, eu comparo com a palavra. É ilícita. Não é permitido pela palavra, pois eu não faço. É isso aí. Isso é viver em Cristo e Cristo em você. Isso é você viver a palavra e você ser um servo de Deus. É você guardar a palavra, é isso aí. Né? E é você não negar o nome de Jesus. A partir no momento que você sabe que a palavra te condena naquilo lá, que você quer fazer ou está fazendo, e a palavra diz que não, você está negando Jesus. Você está dizendo, eu não dou ouvido para o que tu diz. É isso aí. Eu não dou ouvido para a tua palavra, para mim se torna vã, não serve de nada. Sabe aquela coisa que aconteceu com Esaú? Eu vou até ler aqui. Carta anônima aos Hebreus. Carta anônima aos Hebreus, capítulo 13. E o versículo 9. Mas eu vou ler aqui o 8, que diz também o que eu estou falando aqui nesse programa. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos pensar aqui. Jesus mudou, rapaz, foi ficando velho. E aí ele ficou meio diferente, rapaz. Não existe esse negócio aí com Deus não, irmão. É o mesminho que estava lá com Adão, lá no jardim do Éden. Depois ele estava com Abraão. Depois ele estava com Moisés no deserto, 40 anos ali. Até Paulo escreve aos Coríntios dizendo que todos beberam da mesma pedra espiritual, da mesma rocha que saía água. Ele diz, essa pedra que acompanhava eles em todo o deserto, essa pedra é Jesus, é o Cristo. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Versículo 9. Não vos deixe levar em roda por doutrinas vãs,
e inconstantes, estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então veja aí, nós temos que nos fortificar na graça, acreditando na palavra do Senhor, se sustentando na palavra. Aí quando fala aqui, Hebreus capítulo 12 e o versículo 16, olha o que diz aqui. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar, que é a mesma coisa ali, que é exatamente as coisas naturais, e ele foi por comida mesmo ali, né? Por um manjar, vendeu o seu direito de primogenitura. É isso aí. Ou seja, o que foi a palavra que Esaú disse naquele dia para Jacó? Que me importa isso agora? Essa palavra aí. Foi essa palavra que matou ele. Aí diz aqui, eu até saí aqui, mas eu voltando. Aí diz aqui, no versículo 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. Está entendendo, irmão? O buscou, né? Com lágrima. Então veja aí. Entenda que jogou os pés naquilo que Deus prometeu para ele. A primogenitura. Ele diz, o que me importa isso agora? Se eu estou com fome, não tenho o que comer, me dá um prato de comida aí, fica com esse negócio para ele. Sabe de nada. Então, sabe aquela coisa de você achar que a palavra de Deus não vale nada? É melhor o futebol, é melhor a novela, é melhor o banho no garapé, é melhor qualquer outra coisa, qualquer divertimento, cinema, não sei o que lá. É melhor até mesmo o trabalho, até mesmo a comida. Você troca as coisas de Deus por as coisas naturais? Então é primeiro Deus, depois as outras coisas. Então é isso aí. Aí aqui, voltando aqui, só para a gente também fechar, aqui Apocalipse capítulo 22, versículo 12, diz assim, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. A minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Então veja que isso tem uma patente aí, tem uma hierarquia. Aí ele diz aqui no versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim, o princípio e o derradeiro. É isso aí. Ele não tem ninguém fora dele. Todas as pessoas dependem dele. Todas as coisas foi feita por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Está escrito no Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, versículo 3. Então, o versículo, eu vou ler mais um pouquinho aqui, até chegar. Versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Eita, glória a Deus! Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Palavra, irmão. Orientação da parte do Senhor. Aí ele diz aqui no versículo 15, ficarão de fora os cães
os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Esse daí fica tudo fora. Então tem gente que até, às vezes, ele não mente muito não, mas ele gosta de quem mente, rapaz. Ele fica a favor, vai mentir aí porque eu não sei contar bem as mentiras, eu não sou ator. Aí tu sabe, vai contando aí que eu vou te ajudando. De vez em quando eu dou um cutucãozinho, dou uma ajuda. Ele incentiva o mentiroso a mentir. E ele concorda. Tem gente que é assim. Então, fica fora também, né? Aí ele fala aqui no versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eita, glória a Deus. É isso aí. Versículo 17, fechando aqui. E o Espírito e a esposa dizem. Quem é Espírito? O Espírito de Deus e a esposa que é Jesus, a igreja. A esposa de Jesus, é isso aí. Nós somos a noiva, não estamos casados ainda. Mas vamos casar. Ele vem buscar nós. É isso aí. Então nós somos noiva. Noiva não pode se desviar, não pode namorar com outro, porque senão você perde a aliança. Aí já não é mais noiva de Cristo. Você tem que se purificar cada vez mais, se manter pura, virgem. É exatamente não permitir que o mentiroso te tapeie, te engane. É isso aí. Com coisas vãs, que ele não tem o que dar para ninguém, o diabo, que é o mentiroso, né? Então, quando você vê, ele usa as pessoas, não vai pensar que é... encontrei ele ali, eu corri por outra rua. Não vai achar nunca não, vai achar gente para te tapear, mentindo, te enganando, falando palavras que Deus não falou. Tem que ter cuidado disso aí, é a Bíblia que vale. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É isso aí. Quem quiser está aqui, água da vida, que é a palavra de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu, diz Jesus. É isso aí, que Deus abençoe. É isso aí, nós precisamos todos os dias estar crendo nessa palavra e nos abastecendo, nos alimentando dessa palavra, para que ela verdadeiramente nos traga vigor espiritual, visão, entendimento, compreensão do mundo espiritual, do que é certo e do que é errado. E nós escolher a melhor parte, né? Que Deus abençoe, vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por todos nós, todos aqueles que nos acompanham, meu Senhor, através das redes sociais, através dos rádio e televisão. Meu Deus, o Senhor vem abençoar grandemente essas pessoas, meu Senhor, dando principalmente entendimento e sabedoria para Te aceitar como Salvador, para receber neles o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e assim, meu Deus, o Seu nome ser escrito no livro da vida. Meu Deus, ajuda essas pessoas, meu Deus, dando essa compreensão, esse entendimento, essa vontade, essa alegria, o prazer em Te servir, o prazer em acreditar na Tua palavra, meditar de dia e de noite, e assim ser bem-aventurado, ser próspero em tudo que faz. Abençoa, cuida, dando saúde, dando prosperidade a cada um. Meu Deus do céu, é no nome de Jesus, meu Deus, que nós pedimos, meu Senhor.
E já por fé nós te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.